Então, gente, continuando, né? Porque, como eu tinha dito, o cartão de memória tá uma bosta, né? Mas, enfim, eu tava falando lá sobre a questão religiosa e sobre Dom Pedro não ter dado bola pra bula sílabos, né? Que o Papa lá na Roma tinha falado, que ele não gostava de monarcas que se punham acima da igreja e também não gostava da maçonaria. Enfim, e aí também teve outra questão que fez com que ele perdesse apoio, que foi que um bispo não tinha deixado um amigo de Dom Pedro II entrar na missa, ver a missa, escutar a missa, só porque ele era maçônico. E aí o Dom Pedro II, sabendo disso, mandou prender o bispo e aí gerou um maior bafafá. Então ele perdeu o apoio da igreja por conta disso. A segunda coisa foi a questão militar. Por quê? Porque depois da Guerra do Paraguai, os militares eles estavam se sentindo os positivistas, não sei o que, eles pensaram que eles iam ganhar apoio, que eles pensavam que eles iam ser tipo que privilegiados, que eles iam ganhar reconhecimento, só que o Dom Pedro II ele não deu reconhecimento para eles, não pagou os soldos dele, não deu a carta de alforria, aquela que eu tinha falado, que era se os escravos entrassem na guerra, eles iam ganhar a liberdade, eles não ganharam a liberdade. Enfim, os militares ficaram muito insatisfeitos porque eles não tinham ganhado reconhecimento e eles foram rebaixados. E também porque naquele período eles tinham ido para a Europa, eles se tornaram positivistas, enfim, eles estavam sabendo de política, e isso foi um dos motivos que fez com que fossem os militares que proclamassem até mesmo a república, né? Enfim, o terceiro aspecto foi a questão política, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas elas estavam se tornando republicanas, federalistas, estavam contrárias a esse centralismo político e absolutismo do Dom Pedro II. Então, foram criando vários também partidos, que foi o Partido Progressista Republicano, o Partido Progressista Moderador, enfim. Eu acho que é esse o nome, se não me engano. Se eu estiver errado, me fala. Enfim, foram criando esses partidos e é muito importante a gente saber que republicanos, as pessoas que eram republicanas, são diferentes das pessoas que apoiavam o federalismo. O federalismo é a autonomia dos estados, ou seja, os estados quererem a própria autonomia das províncias. E já o republicanismo, é aquelas pessoas que apoiam um governo para o povo, um governo de forma democrática. Então são coisas diferentes. Cuidado para não confundir, porque muitas pessoas vão estar do lado do federalismo, mas não vão estar do lado do republicanismo. Enfim, e aí outra questão também, outras duas questões importantes para falar é a questão econômica, aquela que eu falei, do desenvolvimento industrial, que tinha que haver uma manutenção da escravidão e muitas pessoas, principalmente a elite agroexportadora, não apoiava essa manutenção e outras pessoas já apoiavam a abolição da escravidão e viam o império como um atraso social, Dom Pedro II como um atraso social para o império, né, para o Brasil. E aí, a principal de todas, o estopim que fez com que o império acabasse foi a questão social em relação aos escravos. Por quê? Porque naquela época, a elite agroexportadora, para que tivesse uma produção, era necessário a escravidão. Então, o que aconteceu? A Inglaterra estava pressionando muito o Brasil para abolir logo a escravidão por conta da questão lá das Ilhas das Antilhas, né? Para eles ganharem mais lucro que o Brasil. Então aconteceu o quê? Que o Dom Pedro II, muito esperto, ele fez o quê? Ele foi abolindo aos poucos a escravidão com leis. A primeira lei que ele fez foi a lei do ventre livre, só que, parabéns, ele fez merda, né? Ao colocar essa lei. Por quê? Porque a lei do ventre livre, ela falava que o bebê, que já estava na barriga da escrava, já estava livre, não era mais escravo, não podia ser mais escravo. E isso deixou a elite com muita raiva. Por quê? Porque agora eles teriam que arcar com as consequências de uma criança que não daria lucro para eles, e eles teriam que gastar dinheiro com essa criança que não ia servir para nada, que não ia ajudar em nada, né? Então a elite ficou bem indignada. Então as pessoas pressionando, a Inglaterra pressionando, a elite não querendo
essa abolição, o Dom Pedro fez a segunda lei para privilegiar a elite, que foi a lei do sexagenário. A lei do sexagenário, ela falava que os escravos com mais de 60 anos de idade, eles eram livres e agora não precisavam mais trabalhar, né, não escravizados como escravos. Então isso beneficiou muito a elite, só que aí o povo mais uma vez bateu o palmo e falou: você fez merda de novo, Dom Pedro II. Por quê? Porque não ia adiantar em nada você deixar uma pessoa livre com mais de 60 anos de idade que só vive de fazer nada, né? Vamos dizer assim, porque essas pessoas com mais de 60 anos de idade, elas já não trabalhavam porque elas já estavam velhas, elas não aguentavam mais o trabalho escravo. Então isso foi tirar um peso das costas da elite. Por quê? Porque agora eles não teriam que arcar com custos para essas pessoas com mais de 60 anos de idade. E enfim, teve a Lei Áurea, depois de muita insatisfação, depois de muito pressionamento da Inglaterra e tanto do povo. O Dom Pedro II, ele tinha saído em viagem, ele estava muito doente, e ele tinha deixado a sua filha, a princesa Isabel, como regente. E aí, algumas das questões que fez com que ela fizesse a Lei Áurea foi porque ela tinha um namorado que era escravo, e porque ela pensava assim: se eu abolir a escravidão agora, o que vai acontecer? As pessoas vão gostar de mim e eu vou ter apoio popular para ter o meu terceiro reinado. Então ela pensava que se ela abolisse a escravidão, ela ia ter um terceiro reinado. Só que aconteceu que não foi bem assim, né? Então ela aboliu a escravidão, também porque ela era contra a escravidão, e aí isso fez com que fosse estopim para que fosse proclamada a República, que foi proclamada a República pelo melhor amigo de Dom Pedro, que nem imaginava, o Deodoro da Fonseca. E aí a gente vai ver esse processo no outro vídeo.